E aqui, desde já, entramos na ministração desta palavra do Evangelho da Graça, que também diz que não há lei, não há pecado, não há diabo, não há nada disso. E o título deste tema que nós vamos apresentar hoje para você, muito importante, muito atual, tem a ver com o que está acontecendo hoje em dia no mundo também. Tem por título, está aí diante de todo mundo, Nossa Pátria. Nossa Pátria. Se você tem acesso à internet, acho que todo mundo hoje tem acesso à internet, perder um celular hoje é tremendo. Então, todos têm e querem ter acesso às informações. E hoje aí você vai receber uma informação preciosa que vai renovar a sua mente, vai transformar a sua vida. Somos testemunhas hoje pelos noticiários da mídia, pessoas no mundo inteiro sendo deportadas para seus países de origem. Não é só no Brasil que está acontecendo isso, em vários lugares do mundo. E não vou entrar no mérito por que está acontecendo isso, porque isso está dentro do propósito de Deus também. Tá? Politicamente ou não, não importa, Deus está usando isso. E não importam razões políticas pelas quais estas pessoas estão sendo forçadas a retornar. Mas há uma razão para essas pessoas terem deixado os seus países, e talvez você conheça pessoas assim, que deixaram o Brasil, por exemplo, e foram morar em algum país do mundo, especialmente nos Estados Unidos. E há uma razão para essas pessoas terem deixado sua terra para irem para lá. Elas estavam buscando algo melhor. Ninguém sai do seu lugar para tentar a vida em outro lugar, para buscar algo pior. Pessoas normais não fazem isso, né? Então essas pessoas foram em busca de melhores oportunidades, por exemplo, de trabalho, de qualidade de vida, por questões de segurança, enfim, os motivos são vários. Então nós podemos dizer que essas pessoas buscavam uma pátria melhor. Muito bem. Ainda que tivessem saudade, estando lá, do lugar de onde vieram, porque se acostumaram a viver aqui, foram criadas aqui, etc. Então. Mas a grande maioria dessas pessoas investiram tudo. Investiram dinheiro, investiram o medo, né? Tiraram o medo, meteram a coragem na frente, falaram, eu vou embora. E a gente lembra de quem? Bom, nós vamos falar sobre isso, mas essas pessoas estavam passando privações, teve gente que passou privações, arriscou a vida para buscar melhores oportunidades. Tem gente que cometeu crime, mesmo porque entrar num país ilegalmente é crime, tá certo? Então, essas pessoas estavam buscando a sua felicidade. Agora, essas pessoas que saíram desses lugares e voltaram para a sua terra de origem, se encontram decepcionadas, frustradas, investiram tudo, dinheiro, riscos, etc., sendo obrigadas a desistir de seus sonhos ou adiar temporariamente seus objetivos. Entraremos agora em nossa ministração neste momento, utilizando exatamente este acontecimento como fonte de informação, que tem sido manchete de tudo que tem acontecido ao nosso redor. Nós vamos à Carta aos Hebreus. Está aí na sua tela. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 8. Pode deixar a folhinha ali, não tem problema. Pela fé, vamos falar de alguém que fez a mesma coisa, só que de outra forma. Ele não foi por sua própria vontade, ele obedeceu a um chamamento. É diferente de você sair porque você quis, para buscar uma pátria melhor, do que você ser chamado para fazer isso. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu para sair ao lugar que havia de receber como herança. E saiu sem saber para onde ia. Claro que a comparação aqui é muito diferente. Pessoas sabiam para onde iam e como iriam chegar lá.
pagando dinheiro para coiotes, pagando dinheiro para intermediários que cobrariam o olho da cara para que essas pessoas entrassem em um determinado país. Mas aqui é diferente. Aqui, Abraão, ele não disse: Senhor, eu vou sair daqui porque eu não estou aguentando mais a minha terra e eu vou embora para um lugar qualquer. Por favor, o senhor vai comigo? Não, foi o contrário. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do lugar onde você vive, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E fica tranquilo que eu sei o que eu estou fazendo, e lá, até aí tudo bem. Só que Deus é espírito, né? Deus falou com Abraão de que forma? A gente não sabe. Mas Deus falou com Abraão e ele tinha absoluta certeza de que Deus tinha falado com ele. E hoje a gente pode, através da palavra da Bíblia, do Evangelho também, em Hebreus, e dos Gênesis e tantos outros textos bíblicos, saber que Abraão estava certo. E nós estamos hoje aqui porque Abraão esteve certo, que é o nosso pai na fé. Veja que interessante. Verso 9. Pela fé, Abraão habitou como estrangeiro na terra prometida. Ali ele era um estrangeiro. Ele chegou lá, ele não sabia que aquela era a terra prometida, mas ele sabia que Deus tinha mandado ele para lá. Pela fé, habitou como estrangeiro na terra prometida, como em terra alheia. Sabe o que é você sair do seu lugar onde você está, tudo acomodadinho, as suas coisinhas, né? Especialmente as mulheres de Abraão, a mulher de Abraão, aquela turminha toda que foi com ele, falou: eu tenho que deixar minhas coisinhas para trás, para ir para o lugar onde o Abraão quer que a gente vá. E a gente que questionou muito o Abraão, falou: que é isso? Abraão, vou deixar meus móveizinhos ali, aquilo que eu fiz com tanto carinho, para ir para o lugar onde o Senhor está mandando? Morando em tendas significa lugar. Morar em tendas significa que é um lugar provisório, não é do definitivo. Morando em tendas com Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Mas havia uma esperança. E o verso 10 fala dessa esperança. A palavra esperava significa que vem de esperança. Porque Abraão esperava. Que coisa! A cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor ou edificador é Deus. Lembram-se de um texto parecido com esse, que está lá em 1 Coríntios 3,10? Eu, como perito, arquiteto, lancei o fundamento e outro edifica sobre ele, e esse outro é o Senhor que edificou sobre este fundamento de Paulo. Em cada um de nós, claro que teve um instrumento, sempre há instrumentos, mas o edificador e arquiteto, o que fez a planta e o que colocou em cada um de nós a sua mente, foi o Senhor. Olha que lindo que é isso. Pela fé também, verso 11, a própria Sara, né? Ela não ouviu Deus falando: sai da tua terra. Quem ouviu foi o Abraão. Mas o Abraão chegou para ela e falou: Sara, vamos embora. E a Sara disse: mas marido, né? Naquele tempo falava assim, mas marido, sério? Sério. Pela fé também a própria Sara, sendo estéril, recebeu o poder para ser mãe e deu à luz até mesmo fora do tempo da idade de concepção, porque creu que aquele que havia prometido era fiel. E aqui está a chave de tudo que nós temos que entender. Aqui está a chave. Deus falou para Sara, para Abraão: Sara vai ter um filho. Abraão não riu. Quem riu foi ela. Depois olha, Senhor, tudo bem, o Senhor é Deus, mas Senhor, sério mesmo? Sério mesmo. Deu à luz até mesmo fora do tempo de idade de concepção, porque creu que aquele que havia prometido, e aí está a chave, era fiel. Você crê? Você não entende. Você crê? Quem está aqui eu sei que crê, mas eu vou perguntar assim: você crê? Sim. Que aquele que prometeu o que você está ouvindo hoje é fiel? É fiel. Não aconteceu ainda? Não. Mas ele prometeu? Prometeu. Então isso vai se manifestar.
Para ele já aconteceu, para mim ainda não, mas vai se manifestar. Esse é o texto-chave. A chave é crer. Verso 12. Pelo que também de um, e esse já quase morto, Abraão, foram gerados tantos quanto as estrelas do céu em multidão e como a areia numerosa que está na beira do mar. Só lembrando um detalhe. Abraão é pai dos judeus e dos árabes. Tá bom? Só para você saber. Todos estes morreram conforme a fé. Abraão, olha o que diz o texto agora, que interessante. Todos estes morreram por fé, sem receber. Olha, sem haver recebido o que havia sido prometido. Eles não receberam. Senão, olhando a promessa de longe, olhando a terra de longe, e crendo e saudando e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles não receberam a promessa. Estão lá, aguardando a ressurreição dos mortos. Verso 14. Porque aqueles que falam assim, claramente dão a entender que buscam uma pátria. Você está buscando a pátria ou já encontrou? Já encontrou. Não busca, você não busca, Ele te deu. O Senhor deu a pátria para você. Veja o 15. E se estivessem pensando naquela de onde saíram, certamente teriam tempo de retornar. Se estivessem pensando, a pessoa sai da sua terra. Abraão saiu com toda a família, a galera toda foi embora, pelo meio do deserto, a pé. Não teve Uber. Não teve nem cavalo, é a pé, andando pelo deserto. Dias e dias e dias e meses e semanas, você sabe quanto tempo foi? Foi muita coisa, foi muito tempo. E se estivessem pensando naquela pátria, quer dizer o quê? As mulheres de Abraão, o sobrinho de Abraão que foi junto, olhava para tudo aquilo, falava, a gente está andando pelo deserto, não chega nunca, quando é que nós vamos parar de andar aqui? E o Abraão dizendo, enquanto o Senhor mandar, a gente está andando. Quando o Senhor mandar parar, nós paramos. Isto chama-se fé. Não é pouca. Se estivessem pensando naquela pátria de onde saíram, certamente teriam tempo de voltar. No meio do caminho, alguém podia dizer, fala sério, eu vou voltar. E lá eu tenho certeza de onde eu estava e agora eu não sei para onde é que eu vou. Mas ninguém fez isso. Todos seguiram a sua caminhada. E o verso 16 diz, mas anelavam uma melhor pátria, uma cidade melhor. Isto é, celestial. Agora entramos na área espiritual. Abraão não foi para lá porque a terra era melhor. Nada. Pelo contrário, Abraão foi morar no meio de uma pedregulhada danada, porque quando chegou lá, se separaram Ló e Abraão. Ló foi para o melhor lugar aos olhos humanos. E lá deu ruim. E o Abraão foi para o pior lugar aos olhos humanos. E lá ele prosperou cavando poço e se tornou milionário. É assim que funciona. Mas anelavam uma melhor, isto é, celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de chamar-se Deus deles. Deus tem o maior orgulho de falar, Abraão é meu amigo. E Deus chamou Abraão de amigo dele. Olha, é pouca coisa. Porque lhes preparou uma cidade. Será que a tua cidade já está preparada ou você está buscando uma pátria melhor? Espiritualmente falando, a tua cidade, a tua pátria está preparadinha, totalmente preparada, já tudo certinho. Agora vamos à carta aos Filipenses, onde o apóstolo Paulo afirma uma coisa muito parecida, se não igual. Pois a nossa pátria, diga nossa pátria. Paulo está escrevendo para os filipenses. Quem eram os filipenses? A igreja de Cristo. Isso é muito forte. E ele disse a eles, a nossa pátria está nos céus. Onde é que nós nascemos, abençoados, com todos os bênçãos? Nos céus.
Pessoal, dá uma desligadinha aí, por favor. Obrigado. Receba os sentimentos. Pois a nossa pátria está nos céus. Onde é que nós nascemos? Nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. De onde virá o Senhor? Ressuscitado com os ressuscitados, com Ele e nós com Ele, ou ressuscitados ou transformados aqui. Não importa. Da forma que for, está bom demais. De onde? Dos céus. O Senhor virá de lá, do mesmo lugar de onde nós viemos, já com a nossa cidadania. É lindo isso, né? O qual, verso 21, aquele que prometeu é fiel, né? Está escrito aí no 21. Mas está demorando. O qual transformará o corpo de nossa humilhação para que seja semelhante ao corpo de sua glória, entenda semelhante como igual, ao corpo de sua glória, que é o corpo de Cristo quando ressuscitou, pelo poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. E aí, o que você me diz? Você crê nisso? Você é um eleito? Sim, então você crê nisso, né? Muito bem. Então eu vou fazer algumas observações por conta da audiência na internet. Tem que fazer essas observações, por causa que as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, podem falar, mas que pátria? A palavra pátria, teólogo, pastor, professor de teologia, ou você que não conhece nada de grego, no grego original, onde a Bíblia foi escrita, diz politeuma. Politeuma quer dizer algum fator dos que nós vamos relacionar aqui abaixo. A palavra grega para pátria significa, número 1, cidadania. O que quer dizer? Que você tem uma pátria onde você é cidadão. Cidadão significa que você tem todos os direitos de um morador desta pátria. Os moradores de uma determinada pátria devem ter tratamentos especiais por parte da comunidade. Então você tem um tratamento especial sendo cidadão desta pátria. Por isso que Abraão esperava uma pátria. Segundo fator, segundo quesito, comunidade. A palavra comunidade, quando você percebe bem o próprio termo, sugere uma vida em unidade comum. Todos os cidadãos dessa pátria vivem em unidade, pensando o mesmo, crendo o mesmo, falando o mesmo e vivendo o mesmo, e uma vida comum. O que nós vivemos hoje aqui? Uma vida comum. Hoje você tem sua casa carnal lá, seus familiares carnais, etc. e tal, mas essa pátria aqui é a cidade do Deus vivo, onde os espíritos perfeitos, justos e aperfeiçoados estarão vivendo comumente juntos. Quando se vive uma vida comum, todo mundo zela pela ordem e bem-estar do lugar onde a gente vive. A terceira coisa, a tradução da Reina Valera, que é a Bíblia em espanhol, que a gente usa muito, a ideia de vivenda, que é a mesma coisa de comunidade, sugere uma maneira de viver comum, até mesmo com, aí entra um ponto importante, um idioma único. Esta pátria ela tem um idioma. Não é português, não é francês, não é inglês, não é mandarim, não é alemão. O idioma em que esta pátria, que esta comunidade vive e vai continuar vivendo, é a confissão em graça. O que é a confissão em graça? É o idioma do reino, é o idioma da comunidade, é o idioma da pátria. E esse idioma possibilita uma conversação harmônica. Falar graça não é simplesmente decorar. Abençoado, melhor dia. Bom, melhor dia não existe na Bíblia, não existe no Evangelho melhor dia. Mas a gente deve falar melhor dia porque é o que nós desejamos para o outro. Que você tenha o melhor dia da sua vida hoje. Que as pessoas mandam figurinhas, bannerzinhos, dizendo muita coisa bonitinha.
né? E essas coisas bonitinhas a gente precisa tomar cuidado, porque pode ser uma negação de confissão. Saudação. Que o seu dia seja abençoado. Seja não. O seu dia já é abençoado, porque você é um abençoado. Se você é um abençoado, o seu dia é abençoado. Ele não vai ser. Ele é. Apenas um exemplo disso aí, né? Bom, então, falar graça não é um passatempo como a religião faz. A paz. Paz do Senhor para lá. Paz do Senhor para cá. Isto é religiosidade. Ah, mas está na Bíblia. Sim, está na Bíblia. Como graça e paz também está na Bíblia. Mas que seja algo verdadeiro, que venha do fundo do seu coração e que você transmita para essa pessoa algo real. Graça e paz. Quer dizer o quê? Que Paulo falava. Vivemos em graça e temos paz. E não só temos paz, muito mais do que isso, num determinado momento, Paulo diz, e o Deus de paz é convosco. Porque Ele está em você, no Espírito dele que vive em nós. Então a nossa pátria, abençoados, não é um lugar onde a gente aprende um idiomazinho e começa a viver um chavão. Fala um refrãozinho daqui e faz outro refrãozinho dali. Não, pátria é uma expressão. Viver a graça e falar graça é algo muito sério. É algo muito profundo. E nós vivemos isso. Eu declaro você falando graça o tempo todo, vivendo graça o tempo todo, praticando, cumprindo graça o tempo todo. O evangelho da incircuncisão expressa exatamente esse sentido de vivenda, onde nosso proceder deve ser imitado. As pessoas olham para nós e vivem com a gente, colegas de trabalho, escola, onde for, no dia a dia, vizinhos, elas olham para a gente e precisam viver. Estou falando isso para mim, tá? Eu estou falando isso para mim. Elas devem querer olhar para nós e dizer, eu quero ser como você. O que eu faço para ser como você? Aí vai entrar a doutrina depois. Antes da doutrina vem o seu proceder, vem o seu exemplo. O apóstolo Paulo disse isso para Timóteo. Em 1 carta a Timóteo 4,12, veja que importante que Paulo disse para Timóteo. Ninguém faça pouco caso de tua juventude. Timóteo era um menino, era um jovem, quando Paulo falou isso para ele. E certamente Timóteo levava a palavra de Paulo a muitas igrejas daquele tempo. E quando Timóteo chegava lá, eu vim aqui em nome de Paulo. O pessoal olhava para ele assim e falava, quem você? Mas você tem. Mas você tem. Você vem falando em nome de Paulo? Paulo eu conheço, mas você quem é? Então Paulo disse, ninguém faça pouco caso de tua juventude, senão que você seja exemplo dos crentes. Hoje nós não somos que nem Timóteo aqui. Acho que não tem ninguém que teria a idade de Timóteo naquele tempo. Todos nós aqui somos já mais amadurecidos. Mas não importa. Ninguém faça pouco caso de nós, quando olhar para nós, quando conviver conosco, dizendo, essa pessoa fala da graça, mas olha a vida dela. Que sejamos exemplo na palavra, em primeiro lugar. Palavra é o quê? Tudo que a gente aprendeu da graça. A palavra é a doutrina, é o evangelho. Que nós sejamos exemplo naquilo que nós falamos quando nós falamos. O que mais? Na conduta. O que é conduta? É o meu caminhar diário. Eu tenho que ser exemplo em tudo que eu faço. Entrei no mercado, ali eu sou exemplo. Estou na fila de um banco, hoje já é uma coisa menos comum, porque a internet faz tudo, quase tudo, então você não precisa ficar muito indo em banco, mas era muito comum nas filas de banco as pessoas reclamando da vida. Né? Quando tem que ir num posto de saúde, em algum lugar assim, ali é o antro da reclamação. Mal do governo, mal da prefeito, mal da cidade, mal de tudo. Na conduta. Sabendo que tudo e tudo é tudo colabora para o nosso bem. Até as leves e momentâneas tribulações, no meio disso tudo a gente tem que ser pessoas exemplares. No amor,